Bitcoin. Todo mundo já ouviu falar, né? Aquela moeda digital que não tem banco, não tem governo. Mas assim, como é que isso funciona de verdade? O que é um Bitcoin, afinal? Bom, nesta análise, a gente vai desmontar essa tecnologia peça por peça para entender isso de uma vez por todas. E, para começar, tem uma pergunta que é a chave de tudo. O que significa de verdade ser dono de um Bitcoin? Essa é a questão fundamental e a resposta talvez não seja o que a maioria das pessoas imagina. Não é como ter uma moeda no bolso ou um arquivo salvo no computador. Na real, ser dono de um Bitcoin significa que existe uma anotação, um registro num tipo de livro-caixa público e compartilhado que diz que uma certa quantidade de Bitcoin foi transferida para sua posse. A moeda, no fim das contas, é o próprio histórico de todas as transações. Certo. Para a gente entender de verdade como essa engrenagem toda funciona, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos inventar essa tecnologia juntos, passo a passo, começando do zero. Porque se a gente construir a lógica por trás de cada parte, o sistema inteiro vai fazer muito mais sentido. Vamos lá. O primeiro passo é super simples. Vamos imaginar um grupo de amigos que sempre divide contas de bar, de restaurante. E em vez de ficar trocando dinheiro o tempo todo, eles decidem manter um registro compartilhado de quem deve o quê para quem. Esse registro, esse livro-caixa, funciona como se fosse uma planilha que todo mundo tem acesso. Qualquer um do grupo pode ir lá e adicionar uma linha nova. Alice paga 20 para o Bob, Bob paga 40 para o Charlie. Daí, no final do mês, todo mundo acerta as contas. Parece prático, né? Simples. Só que tem uma falha gigantesca. Exato. O que impede o Bob de malandramente ir lá e adicionar uma linha dizendo Alice paga 100 para o Bob, sem a Alice sequer saber disso. Nada. A gente precisa de um jeito de garantir que cada transação seja de verdade, que seja aprovada por quem está enviando o dinheiro. E é aqui que entra a primeira camada de tecnologia de verdade, as assinaturas digitais. Elas servem como uma prova de que a pessoa que enviou o dinheiro realmente autorizou aquela transação, e isso torna a falsificação praticamente impossível. Funciona mais ou menos assim. A assinatura digital usa um par de chaves criptográficas. Uma é a chave privada, que só a pessoa dona dela conhece, como se fosse uma senha ultra secreta. A outra é a chave pública, que todo mundo pode ver, como se fosse um número da conta. Para mandar dinheiro, a pessoa assina a transação com a sua chave privada e todo o resto da rede usa a chave pública para ter certeza de que aquela assinatura é autêntica. E aqui vem o pulo do gato. Diferente de uma assinatura no papel, que é sempre igual, uma assinatura digital é única para cada transação. Ela é uma combinação matemática tanto da chave privada quanto da mensagem exata daquela transação. Ou seja, ninguém pode só copiar e colar uma assinatura de uma transação e usar em outra para fraudar o sistema. Não funciona. Resumindo o processo. Primeiro, cada pessoa gera seu par de chaves, a pública e a privada. Depois, quem vai enviar o dinheiro assina a transação com a sua chave privada, que é secreta. E por fim, a rede inteira confere essa assinatura usando a chave pública da pessoa. Se bater, a transação é considerada autêntica. Problema resolvido. Ok, legal. Agora as transações são seguras, são verificáveis. Mas isso resolve só metade da questão. Porque ainda fica a pergunta em quem a gente confia para guardar o livro-caixa oficial. Se for uma pessoa só ou uma empresa, ela pode simplesmente bloquear transações de quem ela não gosta ou pode sofrer pressão de um governo. É um ponto central de falha e de controle. A solução para isso é bem radical. Vamos simplesmente eliminar essa figura central. Em vez de um único livro-caixa, cada pessoa na rede vai ter a sua própria cópia, idêntica a todas as outras. É isso que a gente chama de um sistema descentralizado. Só que, claro, essa descentralização toda cria um desafio novo e gigantesco. Se todo mundo tem a sua própria cópia do livro-caixa, como é que a gente garante que todas as cópias são exatamente iguais? Como é que a rede inteira entra em acordo sobre qual é a versão correta da história e a ordem exata das transações? Essa é a pergunta que vale literalmente $1 trilhão e que foi resolvida pelo criador anônimo do Bitcoin, o tal do Satoshi Nakamoto. Como criar um consenso, um acordo coletivo, numa rede com milhares de computadores espalhados pelo mundo, sem ter um chefe, sem ter uma autoridade central para bater o martelo. E a resposta genial do Bitcoin foi a seguinte: a gente deve confiar no livro-caixa, que exigiu o maior volume de trabalho computacional para ser construído, um trabalho que qualquer um pode verificar. Essa ideia é a prova de trabalho, ou proof of work, e é o coração do processo que a gente conhece como mineração.
Para entender a prova de trabalho, a gente precisa conhecer uma ferramenta chamada função de hash criptográfica, tipo a SHA-256. Pense nela como um moedor de dados. Ela pega qualquer informação de qualquer tamanho e transforma numa impressão digital de tamanho fixo, que a gente chama de hash. O importante é uma via de mão única. É super fácil gerar o hash a partir dos dados, mas é impossível fazer o caminho inverso. E qualquer mudancinha nos dados de entrada gera um hash completamente diferente. Então, quando a gente ouve que os mineradores estão resolvendo um problema matemático complexo, não é bem uma equação de álgebra. Como uma das fontes que a gente analisou diz, é mais um processo de tentativa e erro, pura força bruta. É quase como um jogo de adivinhação em altíssima velocidade. O que os mineradores fazem na prática é isso aqui. Eles pegam um monte de transações recentes e juntam num bloco. Aí eles adicionam um número aleatório, chamado um nonce, e passam tudo isso pela função de hash. O objetivo é achar um nonce que, por acaso, gere um hash que comece com um número específico de zeros. Como não dá para prever o resultado, a única saída é ficar tentando nonces diferentes, um atrás do outro, bilhões de vezes por segundo, até que um deles dê sorte. A segurança do sistema todo vem da dificuldade absurda de fazer isso. O número de hashes possíveis é 2 elevado a 256. É um número com mais de 70 dígitos, maior do que o número de átomos no universo que a gente consegue observar. Adivinhar a resposta? Impossível. O único jeito é por tentativa e erro, o que exige um poder computacional e um gasto de energia numa escala colossal. E quando o minerador finalmente encontra a resposta, ele anuncia esse novo bloco para toda a rede. Mas o que realmente torna o sistema seguro é a forma como esses blocos são amarrados uns nos outros, formando uma corrente que não pode ser quebrada. E aqui está a peça final que fecha todo o quebra-cabeça. Cada bloco novo que é validado inclui a impressão digital, o hash, do bloco que veio exatamente antes dele. Isso cria uma corrente, a famosa blockchain. Se alguém tentasse alterar uma transação lá atrás, em um bloco antigo, o hash daquele bloco mudaria. E como cada bloco carrega o hash do anterior, isso quebraria a corrente inteira. Para validar essa fraude, a pessoa teria que refazer todo esse trabalho de mineração de todos os blocos seguintes o mais rápido que a rede inteira. É praticamente impossível. Então, o sistema funciona nesse ciclo constante. Mineradores no mundo todo estão sempre competindo para resolver esse quebra-cabeça. O primeiro que acha a solução transmite o seu bloco para a rede. Como recompensa por esse trabalho, ele ganha bitcoins novos que acabaram de ser criados. E, para manter o ritmo, a dificuldade do quebra-cabeça se ajusta sozinha a cada 2 semanas, mais ou menos, para garantir que um novo bloco seja sempre encontrado a cada 10 minutos. E isso tudo nos traz de volta para aquela pergunta inicial. O que é um Bitcoin? Bom, agora a gente sabe. Não é um arquivo. Não é uma moeda física. A moeda é o próprio histórico de transações, seguro, distribuído, imutável. Ser dono de um Bitcoin é simplesmente ter um fato registrado nessa corrente inquebrável. No fim das contas, o Bitcoin é uma invenção e tanto. É um sistema que consegue criar confiança não a partir de uma instituição, de um banco, mas a partir de pura matemática. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se é possível criar um sistema de confiança descentralizado para o dinheiro, o que mais a gente poderia construir com essa mesma tecnologia?